E aí pessoal, aqui é o Léo, BBB 21. Eu sei que muita gente deve estar pensando, Léo, o que isso tem que ver com o teu canal? Eu não te sigo para escutar falar de BBB. Ano passado eu fiz 2 vídeos relacionados ao BBB e eu escutei isso. Acontece que o BBB para mim é como se fosse um tipo de estudo de comportamento. E todos os anos o programa acaba abordando alguns assuntos e pautas muito importantes na nossa sociedade. Ano passado se falou muito sobre machismo, racismo e até mesmo sobre abuso sexual. Mas vamos falar sobre a edição deste ano. Nesse ano, assim como no ano passado, os participantes seguem separados em pipoca, para aquelas pessoas não famosas, e o camarote, que são aquelas pessoas que já são famosas. Atores, cantores, humoristas. Esse ano também está sendo marcado por ter a maior participação de negros no programa. E logo de cara já vimos 2 situações muito comentadas nas redes sociais e que logo acabou virando assunto em todos os lugares que a gente vá. A primeira delas foi protagonizada por Lucas Penteado. Lucas é conhecido por ter feito um personagem na Malhação e também foi um dos líderes do movimento que ocupou escolas secundaristas em todo o Brasil, reivindicando que essas escolas não fossem fechadas em 2015 e 2016. Logo na primeira festa, Lucas não conseguiu levar no esportivo uma brincadeira bem de mau gosto de uma outra participante, Erline, e a partir disso perdeu a mão, inclusive comparando essa participante com genocidas históricos. Mas o ápice dessa treta toda se deu na segunda festa. Foi aí que Lucas conseguiu desestabilizar toda a casa praticamente, propondo inclusive para o Projota e para o Nego Di, outros participantes negros que estão dentro do programa, para que todos os negros se unissem e tirassem outros participantes brancos da edição. É claro que isso só potencializou toda a imagem ruim que o Lucas tinha ficado com toda aquela treta com a Kerline, conseguiu brigar com todo mundo de uma vez só. Mesmo tendo, logo após a festa, já no outro dia, após algumas reflexões e até mesmo após algumas brigas com a própria Kerline, o Lucas ter reconhecido que errou, que passou do ponto e se entrou num consenso, numa conversa com o Projota, que combater a branquitude, militar para combater a branquitude, não necessariamente implica em atacar participantes brancos do reality. Lucas se demonstrou muito envergonhado, tentou por várias vezes pedir perdão para cada participante que ele possa ter ofendido, só que acontece que esse perdão não veio. E aí, não importa o que ele fizesse, nada mais que ele fez foi considerado bom. Mesmo quando ele estava tendo uma conversa aleatória, já era um motivo para algumas pessoas atacar ele, cobrar posições e relembrar daquela treta que teve lá naquela festa. Isso mesmo depois que já tinha passado quase que uma semana do ocorrido. Sendo humilhado por várias vezes, principalmente por uma outra participante chamada Lumena e por uma cantora muito conhecida aqui no Brasil chamada Carol Conká. Inclusive em rede nacional ao vivo. Quem já foi Lucas? Quem já foi aquele cara que errou feio em algum momento? Percebeu o seu erro, tentou se redimir, tentou conversar e parece que nada mais consegue reverter. Parece que não consegue uma segunda chance. Parece que ninguém mais quer dar uma segunda chance. Correndo perto temos Juliette Freire. Juliette é aquela menina que veio da Paraíba, com um astral super alto, que fala muito, que brinca muito e justamente por isso, eventualmente, pode ser sim um pouquinho inconveniente. Ela pode, eventualmente, sim, passar um pouquinho do seu espaço e invadir, mesmo que sem intenção, o espaço de uma outra pessoa. E ela fez isso por algumas vezes. E, em consequência disso, ela acabou sendo destratada por praticamente quase todas as pessoas que estão dentro daquela casa. Os outros participantes não conseguiram perceber que esse é o jeito mesmo da Juliette e acabaram deduzindo que ela fazia aquilo de propósito para afrontar ou irritar as pessoas. Construíram essa imagem da menina e se sentiram, a partir disso, livres para zoar ela. E aí, então, debocharam do seu jeito de falar. Algumas vezes, inclusive, imitaram seu sotaque. Inclusive, chegou a ser comparada com uma assassina pela Carol Conká, dizendo que Juliette era uma menina perigosa e daí para baixo. Quem é que já foi Juliette? Aquela pessoa que está tentando fazer parte, mas parece que nunca consegue agradar as pessoas. Parece que nada é suficiente. Aquela pessoa que está tentando falar, mas ninguém está disposto a escutar.
Aquela pessoa que às vezes está falando a verdade, mas ninguém quer dar ouvidos. Aquela pessoa que, além de escutar os deboches, quando não escuta, ela sente nos olhares. Porque sim, um olhar pode dizer muita coisa. Nesse meio tempo temos a Lumena, uma ativista, militante, lésbica, uma mulher negra. Minha favorita desde que começaram as propagandas dessa nova edição. Eu juro que pensei que a Lumena traria assuntos muito importantes, pautas importantes para que fossem debatidas no horário nobre. E de fato ela trouxe, mas trouxe com soberba, com punição e com o dedo na cara, quando não tinha nenhum motivo para isso. Lumena, no alto da sua formação acadêmica, reflete o comportamento de muito ativista e militante que, por ter mais estudo, se coloca numa posição de superioridade e só fala e não consegue escutar. Quem aqui já foi Lumena? Aquela pessoa que já menosprezou o conhecimento de alguém, que achou que estava conversando com uma pessoa que não tinha nada para lhe acrescentar, que achou por algum momento que já poderia saber de tudo, que achou que poderia dar regras para outras pessoas. E Carol Conká, a cantora com hits empoderadores, feministas, com falas de militância, com falas de humanidade, com falas de perdão. O que aconteceu com Carol Conká? Vimos ao vivo uma mulher praticamente destruir a sua imagem em praticamente uma semana. Não apenas apontou, humilhou das formas mais baixas possíveis dois participantes que já estavam enfraquecidos e com o psicológico muito abalado. Carol Conká se tornou a Regina George do Garotas Malvadas Brasil 2021. Ela acredita genuinamente que está sendo amada por desempenhar esse papel. Aparentemente, ela não está conseguindo refletir sobre as suas posturas e ela vai ter que humilhar quem tiver que humilhar para conseguir o que ela pretende, mesmo que utilize jogos psicológicos propositais. Eu diria inclusive sádicos. Faz uma articulação com toda a casa e inclusive consegue inflamar o ódio de várias pessoas contra duas. Quem aqui já foi Carol Conká? Aquele que já se perdeu nas suas ações, perdeu a mão com as palavras, tentou humilhar algum desafeto, tentar fazer com que essa pessoa perca todos que estão na sua volta. Mas e o restante? Alguns concordam, outros estão com medo, alguns entraram no embalo, alguns aparentemente começaram a desfazer aquele personagem dos primeiros dias. Algumas pessoas que tinham um nome super empoderado e super reconhecido como Projota, de repente está sendo questionado na sua militância, na sua luta, na sua história. A verdade é que quando entram pessoas conhecidas numa casa com pessoas que não são tão conhecidas assim, existe sim quase que automaticamente uma hierarquia inclusive de poder ali dentro. Afinal, é a Carol Conká, é o Fiuk, é o Projota. De repente, rebater uma pessoa como eles poderia significar a minha eliminação do jogo. Afinal, eles já entram com milhões de fãs. E aí temos o efeito manada. Pessoas influenciadas ou se aproveitando e obedecendo essa hierarquia. Porque é assim que eles vão ter a sua manutenção dentro do jogo. Mas lembramos, quem cala, concorda. Quem cala, também faz mal. Quem aqui já se calou quando deveria se posicionar? Quem aqui já ficou quieto com medo de ficar excluído também? Eu vejo isso a todo momento. Essas primeiras semanas do BBB chegam como uma lição. Me lembram, inclusive, o filme O Poço, onde para salvar alguns que começam o filme como bonzinhos, eles terminam passando por cima de outros. Seguiram bonzinho, será? Ou será que eles só chegaram no fundo do poço? Carol Conká fez justiça com Lucas? Ou será que ela apenas se transformou na sua carrasca? Projota está fazendo justiça com Lucas? Ou será que está apenas tornando o seu carrasco? Aliás, quem fez esse julgamento? Quem poderia fazer esse julgamento? A gente entende que quando a gente fala de BBB, as pessoas estão postas numa situação de estresse total. Então, de repente, eles não são exatamente assim do lado de fora da casa. Eu não quero fazer o julgamento moral de ninguém. Eu também não acho que cancelar qualquer um deles vai resolver alguma coisa. A gente precisa encontrar um diálogo e compreender como as pessoas que sabem o que é ser oprimido, de repente conseguem ficar numa posição de poder, perder completamente a empatia e oprimir com tanta crueldade. Aí eu só consigo me lembrar de Paulo Freire. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Vamos lembrar que eles vão sair dali e não nos cabe atacar. Cada um vai arcar com suas consequências e qualquer resposta que a gente possa ter vai ser manifestada através de voto. Mais que isso, não nos cabe. Não somos juízes
de ninguém. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, é toda aquela coisa que vocês já sabem, curte o vídeo, compartilha e etc. Um beijo no coração de todos, até o próximo vídeo.